Olá, muito bom dia. É um prazer ter sua companhia nesta manhã de segunda-feira, dia 17 de outubro. O Manhã no Ar está começando e eu convido você aí de casa a conhecer os destaques do programa de hoje. Acidente envolvendo picape na M10 deixa 11 feridos e 4 mortos. Entre as vítimas, um bebê de apenas um mês. Ministério Público Estadual investiga contratos entre a Prefeitura e empresas envolvidas na Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. Os serviços somam quase 5 milhões de reais. E a Rede Calderaro de Comunicação divulga pesquisa para o segundo turno em Manaus. O Manhã no Ar desta segunda-feira traz os números da sondagem a 15 dias da eleição. E no quadro A Vaga é Sua, uma reportagem especial sobre jovens empreendedores. Você vai saber onde surgem as ideias e os modelos de negócios mais comuns entre eles. Um dos modelos de negócios mais procurados pelos jovens é o startup, que nada mais é que uma empresa inovadora, de fácil expansão e que consegue fazer muito com poucos recursos. E no esporte, todos os detalhes da rodada que decidiu a última vaga no G4 do Campeonato Amazonense de Futebol. Gol! Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. E a gente começa o Manhã no Ar de hoje com uma notícia lamentável. Nesse fim de semana, um grave acidente na rodovia M10, que liga Manaus a Itacoatiara, deixou 4 pessoas mortas, entre elas um bebê. A tragédia aconteceu depois que o veículo em que as vítimas estavam capotou. A gente conversa agora com o Márcio Azevedo, que tem mais informações sobre esse assunto. Bom dia, Márcio. Quais as últimas informações sobre o estado de saúde das outras pessoas? Oi, Diniz, bom dia a você que está conosco. Olha, o boletim que nós temos ainda é de ontem, pois aqui o Serviço Social e as pessoas que dão informação no João Lúcio, somente a partir das 7h30 da manhã vão dar novas atualizações. Mas, segundo esse último informe aqui do hospital, as 5 pessoas que foram trazidas para Manaus, entre elas 3 crianças, apenas o garotinho de 8 anos que estava com um estado um pouquinho mais grave. Ele tinha um coágulo de sangue na cabeça, além de ter tido uma fratura exposta em uma das pernas, passou por cirurgia. Além dele, também está internado aqui no Joãozinho, um adolescente de 14 e uma menina de 11 anos. Aqui na unidade principal do João Lúcio, na unidade para adultos, vieram a dona Maria Regina Moreira, que no domingo mesmo recebeu alta e foi liberada, e continua internada aqui a dona Marina Moreira, de 45 anos, mas o estado de saúde dela é considerado estável, Diniz. Outras pessoas, porque assim, foram 11 pessoas que sobreviveram desse acidente, 5 ficaram aqui e as outras 6 foram atendidas na unidade de saúde lá de Itacoatiara mesmo, no Hospital José Mendes, no município. Porque esse acidente aconteceu a 26 quilômetros da sede do município de Itacoatiara. Essas pessoas vinham de uma fazenda, de uma festa em uma fazenda, e por volta de 4h20 da tarde, a maioria estava na carroceria da picape, que era conduzida por um senhor de 80 anos que acabou falecendo. Esse transporte é irregular porque sabe-se que pessoas não podem ser transportadas na carroceria de picapes, porém isso é comum no interior. E aí esse carro vinha, não se sabe se em alta velocidade, se o condutor estava sob o efeito de bebida alcoólica. O que a Polícia Militar contou foi que um dos pneus do veículo estourou, o motorista perdeu o controle e o carro capotou. As pessoas que estavam na carroceria foram, como se fala, A gente perdeu aí o contato com o Márcio Azevedo. Daqui a pouco ele volta com mais informações sobre esse acidente que aconteceu na estrada que liga Manaus a Itacoatiara. Infelizmente, 4 pessoas morreram e outras estão em atendimento, Estão aguardando o atendimento no hospital e a gente espera que se recuperem logo. A gente volta a falar com o Márcio agora, restabelecemos o sinal. Oi, Márcio. Oi, Diniz, eu não me recordo em qual parte cortou, mas eu dizia o seguinte,
que essas pessoas eram transportadas de maneira irregular no veículo. Ele, segundo a Polícia Militar, um dos pneus estourou, o motorista perdeu o controle, o carro capotou e as pessoas que estavam na carroceria foram cuspidas para fora do veículo. E aí, nesse momento, 4 faleceram. Entre os mortos estão o motorista, o seu José Clédson Pereira Ratz, de 80 anos, Leandro Pantoja Belchior, de 32, Valdemar Moreira Beleza, de 28 anos e a recém-nascida de apenas 1 mês e 21 dias. A mãe da bebezinha foi uma das pessoas que foi trazida para cá, foi informada da morte da filha ainda no domingo e ficou muito abalada. Enfim, a polícia lá do município deve abrir investigação porque o fato de ser uma picape estar com essa quantidade de pessoas na carroceria já é irregular. Infelizmente, a pessoa que poderia ser culpabilizada pelo acidente já acabou também falecendo, e aí fica apenas a dor dos familiares que perderam seus parentes, enfim, as pessoas que ainda estão internadas aqui na capital. Como eu falei, o estado mais grave é do garotinho de 8 anos, que está na UTI, está sob sedação, porque além da fratura exposta na perna, os médicos conseguiram ver que ele tinha um coágulo no cérebro, e por isso a sedação para ver se a criança melhora. Eu volto com você, Diniz. Muito obrigada pelas informações, Márcio. Fica também um alerta, para que as pessoas não façam esse tipo de transporte irregular. A carroceria não é para transportar a gente. Por mais que a gente entenda que existem algumas necessidades no interior do estado, você mesmo, o motorista não pode oferecer, mas o próprio passageiro tem que se recusar, Caminha mais um pouquinho, vai de mototáxi, mas evita esse tipo de transporte para que não aconteça um acidente como esse. E um ônibus e 4 automóveis se envolveram no engavetamento na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Aleixo, na manhã do último sábado. Segundo as informações, o acidente aconteceu quando um dos motoristas parou o carro, dando a vez para uma senhora atravessar a via. Os outros 3 veículos também frearam, mas o ônibus que vinha atrás não parou e saiu arrastando os automóveis. Ninguém ficou ferido. E outro acidente envolveu um carro e um micro-ônibus na zona centro-oeste no fim de semana. Segundo a Polícia Militar, os 2 veículos colidiram numa via principal do bairro Dom Pedro, deixando 2 pessoas feridas. O motorista do micro-ônibus fugiu do local sem prestar socorro. As vítimas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas aos hospitais João Lúcio e 28 de agosto para atendimento médico. Elas tiveram ferimentos leves. E lá em Maués, a polícia descobre 3 hectares de maconha. Policiais militares da 10ª Companhia Independente descobriram uma plantação de 3 hectares de maconha localizado na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, nas proximidades do Rio Curuca. A polícia foi até o local depois de receber uma denúncia anônima. Foram apreendidas 28 mil mudas de maconha, avaliadas em R$1 milhão. Mas as 6 pessoas que estavam nessa plantação conseguiram fugir. A ação faz parte da Operação Sucuri, que tem por objetivo coibir o cultivo de tráfico de drogas nessa região. E nesse fim de semana, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, veio conferir as simulações da Operação Amazônia. Os exercícios reuniram 1.800 militares das Forças Armadas no município de Iranduba. Vamos conferir como foi. O exercício começa com a simulação do desembarque de tropas em solo inimigo. 3 aeronaves deixam a força de ataque no chão, enquanto outros 2 helicópteros fazem a segurança no ar. Depois do confronto, é dado um sinal de que o terreno está livre para a descida da autoridade. A primeira parte do treinamento foi o assalto aeromóvel. Ele foi necessário para que o ministro da Defesa, Raul Jungmann, pudesse desembarcar aqui no município de Iranduba. Depois disso, ele desceu até essa área do porto, que está sendo guardada pelos militares, onde ele vai acompanhar uma operação de atendimento a feridos. Para atender os feridos, é feita uma triagem em relação ao estado de cada um. A circulação das ambulâncias também é coordenada, para que eles cheguem ao local do acidente com rapidez. O hospital de referência da operação é esta unidade trazida do Rio de Janeiro, que conta com estruturas como laboratório, CTI e centro cirúrgico. O hospital de campanha faz parte da estrutura da aeronáutica. É uma estrutura multifacetada, que vai desde uma UTI bem equipada, até consultórios para as anamneses, e está sendo operado pelo pessoal conjunto da Força Aérea, do Exército e da Aeronáutica. A Marinha participou com equipes do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas e vários navios. Estamos participando com 3 navios patrulha fluvial,
de pequeno porte, um navio patrulha fluvial de médio porte, um navio auxiliar, o navio auxiliar Pará, que veio lá do comando do 4º Distrito Naval, da área de Belém, também nos apoiar, e 2 navios de assistência hospitalar, o navio Soares de Meireles e o navio Carlos Chagas. A simulação foi feita pelo Estado-Maior Conjunto, uma união das 3 Forças Armadas que participaram juntas da Operação Amazônia. Nós estamos empregando nós chamamos uma força-tarefa componente terrestre e com 3 brigadas. Uma brigada na Cabeça do Cachorro, uma brigada na Calha dos Solimões, uma brigada lá na área do Acre e de Rondônia. Nós estamos em uma simulação de defesa da pátria, que é a missão constitucional do Exército Brasileiro, a primeira missão, a mais importante é a defesa da pátria. O ministro da Defesa comentou da necessidade de ampliar as ações de segurança. Sobre as fronteiras, Raul Jungmann explicou que a vontade do governo federal é ampliar o efetivo. Se o Estado brasileiro, se o Congresso brasileiro entender que há necessidade desse reforço e der meios às Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, nós estamos prontos para cumprir com essa missão. E o Procurador-Geral de Justiça, Fábio Monteiro, foi reconduzido à direção do Ministério Público Estadual na última sexta-feira. Durante a cerimônia de posse, o procurador disse que pretende empossar novos promotores nas comarcas do interior do estado. Vamos ver. A cerimônia de posse foi na sede do Ministério Público, na zona centro-oeste de Manaus, e foi acompanhada por representantes do Legislativo e do Judiciário. Este é o 2º mandato de Carlos Fábio Monteiro, que foi reconduzido à chefia do Ministério Público depois de vencer eleições internas. Esse novo mandato vai até 2018 e, de acordo com o Procurador-Geral de Justiça, a meta agora é atingir o interior do estado, com a nomeação de 12 novos promotores. O interior está muito desassistido, nós não tivemos condição de começar a posse dos colegas ainda no mês de setembro, em virtude da queda da arrecadação, mas a programação é para que nós passemos 2017 dando posse para os novos promotores e colocando todo o interior do estado assistido pelo Ministério Público. Esse é o grande desafio. E agora a gente faz um alerta de saúde e de caso de polícia. Brasileiras que viajaram para a Venezuela em busca de cirurgias plásticas estariam sendo vítimas de tráfico de órgãos. A denúncia chegou ao Ministério Público do Estado. E aqui no Amazonas, as aliciadoras usavam redes sociais para atraírem pacientes com a promessa de uma plástica com preço bem mais em conta. Especialistas estiveram reunidos para investigar o motivo de tantos erros médicos em brasileiras que realizaram cirurgias plásticas na Venezuela. Pessoas que saem daqui para outro país, a Venezuela, e na busca de um corpo perfeito, de uma beleza perfeita, de uma forma barata, e acabam que, infelizmente, encontrando ali a morte. Atraídas pelos preços baixos, muitas pessoas viajam até a Venezuela em busca das cirurgias plásticas. O problema é que os números preocupam. Em menos de 12 meses, foram 16 mortes e mais de 100 mulheres com sequelas por causa de erros médicos. De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, esse índice é apenas dos estados do Amazonas e Roraima. Essas cirurgias são realizadas por médicos não especialistas. Quando uma cirurgia é realizada lá na Venezuela, esse paciente retorna ao Brasil com complicações, com intercorrências, estão sendo internados nos hospitais públicos desses 2 estados, Amazonas e Roraima, e os médicos brasileiros estão assumindo as complicações. A suspeita é de tráfico de órgãos. O corpo, quando retorna aqui no Brasil, e nós pudemos constatar isso, o corpo vem totalmente exposto, dilacerado, não respeita as normas mínimas da medicina legal e da perícia médica, cheio de serragem vegetal e formol, ou seja, sem nenhum órgão dentro. Esse é um barato que acaba saindo caro, né? Você vai para a Venezuela em busca de uma cirurgia, é mais em conta, mas não tem garantia de que o profissional que vai fazer esse procedimento, ele está habilitado para isso, ele se preparou, né? Para você ser um cirurgião plástico, precisa de vários anos de estudo, de preparo para conseguir. E outra coisa, você não sabe para onde você está indo, você precisa passar por um procedimento cirúrgico, precisa depois de um descanso, de um acompanhamento. E muitas dessas mulheres fazem essa cirurgia, já retornam para Roraima ou para o Amazonas,
Amazonas e por isso tem complicações que acabam sendo atendidas pelo SUS. Isso vira um problema de segurança pública, aliás, de saúde pública. Além dessa questão de tráfico de órgãos que existe a suspeita, outra suspeita que os médicos acreditam é que eles retiram os órgãos quando há o caso de óbito para que não haja um processo de investigação, para que você não saiba se houve algum órgão perfurado que causou a morte. Então, você que acaba optando por essa cirurgia em outro país sem essas garantias, fica também sem poder depois a família, ou até se tiver alguma complicação, cobrar desse profissional, né? Não tem uma jurisprudência que atinja o outro estado. Enfim, é um problema muito delicado que você tem que pensar bastante. No país existem cirurgias e cirurgiões bem habilitados. Claro, você vai pagar mais por isso, mas é melhor pagar mais, demorar um pouquinho mais para fazer esse procedimento que você quer e não colocar a sua vida tanto em risco como você coloca indo para um outro país sem garantia nenhuma. E uma roda de conversa debateu direitos da população LGBT no Amazonas. O encontro aconteceu na última sexta-feira e contou com a presença de representantes da Associação LGBT, Defensoria Pública, Prefeitura e Governo do Estado. A repórter Amanda Amorim acompanhou o evento e traz agora os detalhes. A reunião também definiu ações sobre as dificuldades da 16ª edição da Parada do Orgulho LGBT, que já deveria estar no calendário cultural de Manaus, já que o evento acontece no dia 6 de novembro. Mas quem vai explicar mais detalhes para a gente é o defensor público, Roger Moreira. Por que toda essa dificuldade? Bom, a Defensoria Pública de Direitos Humanos observou, através desse contato, participando das reuniões, com a Bruna Laclose, que é presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT de Manaus, que, primeiro, indefinição quanto ao local, uma dificuldade para conseguir local. Quando se define um local, se coloca condicionantes que impedem a associação de realizar. Parece assim que se quer pegar a comunidade LGBT e colocar num local não muito visível, de pouca visibilidade, mas são direitos humanos, todos têm direito. Da mesma maneira que eu dou visibilidade para a Parada para Jesus, eu tenho que dar visibilidade para a Parada do Orgulho LGBT. Por que esse evento não está no calendário cultural da cidade? Por que esse evento não tem um local certo para acontecer dentro da nossa cidade? Em outros estados chega a ser evento turístico para São Paulo, a Parada do Orgulho LGBT. Por que a gente não pode fazer um evento com a nossa natureza, com a nossa floresta tão linda? Por que a gente não pode fazer isso também ser um espetáculo que a gente se orgulhe? Então, temos que pensar nisso. E agora vamos com notícia do interior do estado. Moradores de Manacapuru reclamam da falta de coleta de lixo no município. O problema já dura mais de um mês e tem causado transtornos à população. Eles estão espalhados por toda a cidade. Com a falta de coleta, que segundo os moradores já dura mais de um mês, o lixo tomou conta das esquinas, ruas e das frentes das casas, o que tem deixado a população indignada. E ele não está nem aí não, o povo é que se lasca. Tá entendendo? Não é eles não estão nem aí não. O povo, que coisa, principalmente os moradores. Aqui, ó, aqui fica tudo aí. Olha aí, ó, isso daí, pode prestar atenção. Tem uma maior catinga de manhã cedo aí, a podridão. É, tudo que tem muito se joga aí. Além do risco da proliferação de doenças, o mau cheiro tem incomodado quem convive com o problema. E prejudica mais quem está próximo, né? Eu aqui, por exemplo, mais tarde eu tenho que trancar tudo, porque é um mau cheiro, tem criança pequena, mosca que não acaba mais. As ruas, os comércios, tudo lotado de lixo na frente. O cara não tem mais nem como entrar nos comércios, porque está tapado de lixo. Cansados de esperar pela coleta, que é de responsabilidade da prefeitura do município, os moradores estão coletando lixo por conta própria. E como diz aquele velho ditado que problema gera problema, a falta de coleta na cidade tem forçado os próprios moradores a trazerem o lixo até o lixão. O problema é que, como eles não conseguem chegar até o local destinado, o lixo é depositado aqui, na beira da pista. A lixeira pública, que fica localizada no quilômetro 2 da AM352, nada mais é que um lixão a céu aberto. Quem não tem condições de levar o lixo até o local se vê obrigado a conviver com o problema. Está complicado aqui para nós, aqui está um pouco difícil, por causa que não tem carro, né? Aí o lixo fica tudo aí. Não tem como a gente fazer, porque ninguém tem dinheiro para pagar um caminhão para pegar, para levar, né? Então está complicado isso aqui para nós.
Situação muito complicada mesmo. De acordo com o setor de limpeza pública do município, a falta de coleta de lixo foi ocasionada por problemas mecânicos nos carros coletores da empresa que presta serviços para a Prefeitura de Manacapuru. E que ainda hoje uma força-tarefa será realizada para que no máximo em 3 dias a coleta seja normalizada. É o que a gente espera que de fato aconteça logo. Porque imagina, você ter que levar o seu lixo direto para uma lixeira que ainda nem segue os padrões que deveria seguir. Hoje existe uma lei de resíduos sólidos. Todos os municípios já tiveram prazo para se adaptar e não se adaptaram. O município de Manacapuru, por exemplo, não pode receber recursos federais para investir nesse tipo de serviço porque não se adequou, não transformou o lixão em um aterro sanitário, né? A gente espera que se resolva de imediato logo esse problema da coleta, mas também que se pense logo em transformar essa lixeira em um aterro sanitário e dê mais qualidade de vida a esses moradores. E agora a gente faz um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco falando da Operação Maus Caminhos. O Ministério Público está investigando contratos que a Prefeitura de Manaus fez com pessoas e empresas investigadas nessa operação da Polícia Federal. E também tem uma boa notícia para você que é motorista. A gasolina baixou de preço. A gente traz os detalhes daqui a pouco, não saia daí.